Olá pessoal, então vamos lá, continuando aí nossa aula, a gente terminou falando sobre o nosso telencéfalo. E aí a gente falou das divisões, né, em lobos. Nós temos 4 lobos aí no nosso telencéfalo que faz parte do nosso cérebro. E a gente vai falar agora da segunda estrutura, pessoal, que faz parte aí do nosso cérebro, chamado diencéfalo. Então, o diencéfalo ele é dividido em 4 partes, pessoal. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Então, ele é dividido em 4 partes: em tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai falar aí da função de cada estrutura dessa aí. Então, o tálamo, pessoal, ele realiza funções de sensibilidade, ajuda na motricidade, na ativação do córtex e desempenha algum papel no mecanismo de vigília ou estado de alerta. Então, é basicamente nesse local que habita aí, pessoal, nosso relógio biológico, aquilo que informa para a gente o que é dia, o que é noite, o horário que a gente precisa dormir. Essa estrutura fica lá no nosso tálamo. E o hipotálamo, pessoal, já existem funções aí muito importantes, primordiais no hipotálamo para a nossa sobrevivência, como a função de homeostase, ou seja, estado de equilíbrio do nosso corpo. Essa estrutura que controla o nosso sistema nervoso autônomo, que faz parte do nosso sistema nervoso periférico, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é quem controla a nossa temperatura do corpo e a nossa pressão arterial. Além de ter uma importante função que eu esqueci de colocar aí no slide, pessoal, o nosso hipotálamo ele funciona junto lá com a nossa glândula hipófise, auxiliando aí na liberação de alguns hormônios muito importantes para a nossa sobrevivência, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, mostrando na figura onde fica cada estrutura dessa, do tálamo, do hipotálamo, do epitálamo e do subtálamo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nós temos o corpo caloso, que é essa estrutura aqui, deixa eu desenhar melhor. Então, nós temos aqui, ó, o corpo caloso. O corpo caloso, pessoal, ele é a região do nosso encéfalo que faz a ligação entre os dois hemisférios cerebrais, porque o nosso cérebro tem um lado direito e o lado esquerdo, são os dois hemisférios cerebrais. É importante lembrar, pessoal, que essa parte do nosso cérebro manda informações para esse lado e essa parte do nosso cérebro manda informações para o outro lado. É o que a gente fala aí de decussação aí, dos sistemas cerebrais. Então, um lado coordena o outro lado, esse lado coordena o outro lado. Então, o lado direito coordena o lado esquerdo e o lado esquerdo coordena o lado direito. E quem faz essa integração é o corpo caloso. E aí nós temos abaixo do corpo caloso as estruturas do nosso tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Pessoal, então nós vamos agora para falar de uma outra estrutura que é o nosso cerebelo. O cerebelo já não faz parte do nosso cérebro, pessoal, faz parte do nosso encéfalo. Então nós temos ele nessa região posterior, logo terminando o lobo occipital, a gente já vai ter aí o cerebelo. E o cerebelo ele tem uma importância muito grande, pessoal, no equilíbrio. Então, o equilíbrio, coordenação motora, tudo isso está relacionado ao nosso cerebelo. Por exemplo, eu conseguir tocar a ponta do meu nariz, quem faz essa coordenação é o nosso cerebelo. Então, coordenação motora, equilíbrio, tudo tem relação com o nosso cerebelo, tá certo? E aí, a gente vai falar agora do nosso tronco encefálico, que é a terceira parte aí que compõe o nosso encéfalo. Então, nós falamos na aula lá que o nosso tronco encefálico ele é dividido em 3 partes, né, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, terminou, pessoal, lá em cima, terminando o diencéfalo, aí é onde está em verdinho, nós temos o início do mesencéfalo, que é o início do nosso tronco encefálico. Logo depois nós temos uma parte mais barrigudinha aí, essa parte mais barrigudinha é chamada de ponte. E nós temos logo abaixo da ponte o nosso bulbo. E o bulbo é a parte final, aí terminando o nosso sistema nervoso
aliás, terminando o nosso encéfalo, que aí a gente já tem a medula espinhal e a gente sabe que a medula espinhal também faz parte do nosso sistema nervoso. Então, pessoal, o nosso tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí, qual que é a função? Nós vamos colocar aqui a função geral, tá, pessoal, do nosso tronco encefálico. Então, ele consiste no mesencéfalo, na ponte e no bulbo, e ele aí coordena e retransmite os sinais motor, né, do controle motor enviado entre o cérebro e o controle e controla outras funções de suporte à vida também, como a respiração. Então, pessoal, lá no nosso tronco encefálico nós temos um centro respiratório. É esse centro respiratório que vai determinar a nossa frequência respiratória. Então a gente só respira porque lá no nosso tronco encefálico tem uma região denominada centro respiratório, e nesse centro respiratório é que vai ditar a nossa frequência respiratória. Tá certo, pessoal? E aí, para finalizar agora, falando do nosso sistema nervoso central, nós temos aí o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das nossas emoções, pessoal. Então, nós temos uma aula falando só sobre o sistema límbico. E aí, nós vamos voltar nesse momento lá para a nossa apostila, porque agora a gente vai continuar a leitura da apostila e depois nós vamos fazer a mesma coisa, trazer um novo slide falando aí, explicando melhor, tá certo? Então, eu vou só mudar aqui, pessoal, só um minutinho. Voltando aí para nossa apostila, se você puder aí pegar a sua apostila. Voltando lá, a gente vai falar que a gente terminou, deixa eu só descer um pouquinho. Então, nós terminamos, foi exatamente aqui, né? E aí a gente começou a falar agora sobre o nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, pessoal, ele tem a função de conectar o organismo ao sistema nervoso central. Então, ele é formado por duas categorias de nervos que transmitem mensagem motora e sensorial. No sistema nervoso periférico, pessoal, nós temos aqui o nosso cérebro, ele pensou em fazer um movimento. Então, nós temos uma via motora descendo do cérebro, mandando eu levantar o meu braço, né? Quando eu faço isso, então o meu cérebro mandou a minha mensagem lá para o nosso sistema nervoso periférico, pedindo para eu levantar o braço. Isso daí é denominado, né, a via motora. Agora nós temos o caminho inverso. O caminho inverso é quando nós temos a via sensorial. A via sensorial é quando, por exemplo, eu estimulo um nervo periférico e esse nervo periférico precisa mandar lá para o meu cérebro a resposta para ele identificar que tipo de estímulo que eu estou causando aqui na minha pele. Então são duas vias, uma via eferente, que desce a informação, e uma via aferente, onde sobe a informação. Então o nervo periférico ele tem essa importante função. Então, ainda dentro do sistema nervoso periférico, pessoal, nós temos o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso simpático e parasimpático. E o sistema nervoso entérico. É como se fosse o sistema nervoso entérico, aliás. Então, o sistema nervoso autônomo ele tem dividido em duas partes, simpático e parasimpático. Então, suas fibras sensoriais e motoras garantem o controle dos sistemas vitais necessários à nossa sobrevivência. É ela quem vai ditar o sistema nervoso autônomo, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, a homeostase, o processo que indica o metabolismo do equilíbrio, o equilíbrio do nosso metabolismo. É exatamente aí o nosso sistema nervoso autônomo que garante isso. Então, pessoal, lembra que a gente falou que lá em cima no cérebro ele tem essa importante